Se tem uma coisa que se tornou muito preciosa para mim, principalmente nos últimos tempos, é a minha saúde mental. Só que, sem querer ser muito pessimista, se a gente olhar para os números oficiais, é das coisas que a gente mais vem perdendo nos últimos tempos. O papo é sério. Espera só um pouquinho, espera a vinheta que eu já te conto. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E o assunto hoje é sério, mas é muito importante, gente. É muito importante. Eu estou falando de saúde mental. Eu venho de um processo de burnout e depois de um diagnóstico de transtorno de ansiedade, que é um negócio assustador, porque absolutamente não te deixa ter controle. E o assunto saúde mental nunca foi tão importante para mim nos últimos tempos. Virou um objetivo mesmo, eu fazer tudo o que eu puder em torno do meu dia a dia, da minha vida, para que eu preserve a minha saúde mental. E acaba que eu leio muita coisa sobre o assunto, eu procuro muita coisa sobre o assunto, é um assunto que realmente me interessa, está na pauta do dia, né? É uma preocupação das empresas, existe uma nova legislação para lidar com isso dentro das empresas, as empresas devem estar bastante preocupadas, não sei se sinceramente estão conscientes do que deve ser feito, porque um funcionário com saúde mental é um funcionário que na cabeça de muitos empresários é um funcionário problema, é um funcionário que vai te dar prejuízo. Aí eles já não olham mais para o talento, para o que você fez até então na empresa, seja lá qual for a área, seja lá qual for o setor. O fato é que um funcionário com depressão, com burnout e com transtorno de ansiedade, ele é olhado como um profissional menor. Não estou dizendo que isso acontece em todas as empresas, mas isso acontece em muitas empresas, eu diria que na maioria delas. E aí, pesquisando sobre o assunto, eu cheguei num número da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11 milhões e 700 mil pessoas. É muita gente. E uma doença incapacitante. Mais do que tudo, mais do que angustiante, mais do que te deixar sem perspectiva, é uma doença incapacitante. Em 2024, mais de 470 mil brasileiros foram afastados do trabalho por transtornos mentais, o maior número em uma década. No caso da ansiedade, foram registrados 141 mil casos. Depressão, 113 mil casos. Aí a própria OMS aponta alguns dos prováveis motivos: dificuldade financeira, desemprego, excesso de trabalho e falta de perspectiva de vida são os principais gatilhos para os quadros depressivos. Jovens estão entre os mais afastados, especialmente por pressões familiares e sociais. Ambientes de trabalho sob pressão que promovem riscos familiares e sociais. Agora, é muito assustador, né, gente? Ao mesmo tempo em que a gente já sabe que é preciso ter equilíbrio na vida, não dá só para trabalhar, é preciso ter lazer, é preciso ter convivência, é preciso ter relações para que você esteja bem. A gente sabe também que a atividade física, que faz bem para tudo, é muito importante também para uma pessoa que está em um tratamento
ligado à saúde mental não é só uma recomendação, é uma determinação dos médicos que esse paciente precisa ter como parte integrante do tratamento atividade física, movimentar o corpo, liberar a endorfina. Não é só uma recomendação. Se você tiver uma depressão hoje, você estiver diante de um médico competente, bem informado, ele vai te dizer assim, olha, você tem que fazer atividade física. Por mais simples que ela seja, por mais básica que ela seja. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente sabe que a gente precisa ter um caleidoscópio bem variado de atividades da vida, não é só trabalhar, não é só estudar, não é só vida boa, a gente sabe que tem que fazer atividade física e, ao mesmo tempo, a saúde mental é das coisas que a gente mais está perdendo. Esses números são do Brasil, mas isso é um fenômeno mundial. Então, como é que pode, num mundo tão moderno, num mundo em que a gente tem aplicativo para dizer para a gente beber água, que a gente tem aplicativo para dizer para a gente tomar o remédio na hora certa, que a gente tem aplicativo que nos dá uma ideia de quanto tempo a gente vai levar para percorrer daqui ali, como é que a gente não está conseguindo tomar nas nossas mãos o comando da nossa saúde mental? Como é que pode isso? Onde que a gente vai parar? Sem saúde mental você não faz nada. Você não estabelece relações bacanas, você não trabalha bem, você não ganha dinheiro, você não se diverte, você não convive em sociedade de uma forma efetiva, bacana. Em que momento a gente se perdeu? O que vocês acham? Em que momento a gente deixou escapar o nosso lazer, o nosso momento em que a gente deixa de lado algumas coisas que nos aborrecem para viver outras que nos acalentam e que nos fazem bem? Em que momento a gente agora não quer dar 10 passos sem pegar o carro ou sem chamar um carro por aplicativo, né? Em que momento a gente abre mais caixas, a gente desembrulha mais do que descasca, né? Os nutricionistas falam isso, né? Desembrulhe menos, abra menos caixas e descasque mais, né? Em que momento a gente deixou de se alimentar bem ou minimamente bem para comer enlatado, multiprocessado, coisas cheias de sódio, cheias de açúcar? Eu fico impressionado que das coisas que a gente mais tem que preservar, né, saúde mental, a gente está deixando escapar pelas mãos, a gente está deixando perder. A gente está perdendo saúde mental. Não sei qual é o jeito para isso. Não sou um especialista no assunto, vivo parte disso na pele. O que eu tenho tentado fazer, e foi até tema de um vídeo desses últimos que eu publiquei, é olhar para a trivialidade da vida e ter prazer em pequenas coisas. E me permitir fazer essas pequenas coisas. Do café da manhã a uma caminhada despretensiosa, né? Eu me propus a estar mais perto dos meus amigos, a ter menos preguiça de sair. Eu me propus a ler mais. Eu me propus a aprender coisas novas para me sentir vivo, ativo, atuante, curioso. Porque se a gente começa a se ensimesmar, a ficar só no nosso mundinho, a curtir só as nossas tristezas, a chorar só as nossas mazelas, qual vai ser o fim disso, né? É muito triste a gente imaginar que o que está na nossa mão, muitas vezes, por mais difícil que seja o nosso dia a dia, estabelecer práticas que mantenham a nossa saúde mental é obrigação nossa, não é do nosso parceiro, da nossa parceira, não é do nosso trabalho. É claro, né,
quem está do nosso lado precisa colaborar para que a gente também tenha uma saúde mental bacana e vice-versa, a gente também. É claro que as empresas precisam prestar mais atenção nisso, porque agora é lei, né? Agora veio uma nova regulação em relação a isso. Mas, e nós? O que a gente está fazendo? A gente está pilhado 24 horas no celular? Isso eu também tenho tentado fazer. Em algum momento do meu dia, esse celular tem que sair da minha mão. Senão ele não sai. Senão ele serve para tudo, para falar, para não falar, para ler, para se distrair, para ver bobagem, para rir, para chorar. Não. Tem uma hora que ele tem que sair da minha mão e eu tenho que olhar para outra coisa. Eu tenho que voltar as minhas atenções para outros assuntos, para outras formas de me relacionar, ou de ver o mundo, ou de me distrair. Então, eu tenho travado uma cruzada comigo mesmo para não perder de vista a minha saúde mental. Ela não pode se perder. Eu não posso ficar sem ela, eu não posso me dar o luxo de abrir mão da minha saúde mental em nome de trabalhar mais, de correr mais, de ganhar mais dinheiro. Não dá para ser assim. E vocês? Como é que vocês têm cuidado da saúde mental de vocês? Tem alguma atividade em especial que vocês sintam que funciona como uma higiene mental? Tem algum lugar que vocês gostam de ir e que dão esse alívio para vocês? Vocês prestam atenção nisso? Como é que está a ansiedade de vocês? É a ansiedade normal ou é uma ansiedade quase que já diagnosticada e que às vezes te desassossega de um jeito que você não consegue focar? Contem para mim, escrevam aí nos comentários, adoro quando vocês colocam as opiniões e as vivências de vocês. Curtam, compartilhem, acionem o sininho de notificação e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo para vocês, tchau, tchau.